Menos impostos e mais lucro. Se eu te dissesse que existe um jeito de investir em renda fixa, sem come-cota, sem taxa de performance, com imposto menor e sem IOF, você acreditaria? Pois é, esse é o conceito dos ETFs de renda fixa. Muita gente ainda investe em fundos de investimentos tradicionais, sem perceber que poderia pagar menos impostos, ter mais transparência e menores custos usando os ETFs. E nesse vídeo eu vou te mostrar como os ETFs de renda fixa funcionam, como eles são usados nos Estados Unidos e por que eles podem ser um dos ativos mais estratégicos dentro da sua carteira de investimentos. Então fica comigo até o final porque tem muito conteúdo valioso chegando por aí. Para entender por que os ETFs são tão eficientes, precisamos voltar algumas décadas e falar do homem que mudou completamente a forma como investimos hoje, John Bogle. Se você já ouviu falar da Vanguard, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, saiba que Bogle foi o fundador e o criador de um dos primeiros fundos de índice. Em 1975, ele criou o primeiro fundo de índice que replicava o desempenho da Bolsa Americana. Ele acreditava que os investidores individuais poderiam ter melhores retornos no longo prazo se investissem em um fundo diversificado com baixas taxas. Lógico que ao invés de pagar caro para gestores de fundos ativos. E foi assim que os ETFs surgiram, como evolução dos fundos de índice, só que com negociação em bolsa. Nos Estados Unidos, hoje os ETFs dominam o mercado. Só em ETFs de renda fixa existem mais de 1,3 trilhão sobre gestão. Ou seja, enquanto no Brasil muita gente ainda investe em fundos tradicionais, nos Estados Unidos os ETFs de renda fixa são as principais formas de investimento. Agora vamos ao que interessa. Por que os ETFs de renda fixa são superiores aos fundos tradicionais? Primeiro, sem come-cotas. Dos fundos tradicionais, todo semestre o governo antecipa parte do seu imposto de renda, diminuindo seu rendimento de forma automática, antes mesmo de você resgatar. Já nos ETFs não existe come-cotas, você paga imposto só no momento da venda, o que potencializa muitos retornos. Ponto 2, menos imposto de renda. Nos fundos de renda fixa, a alíquota começa com 22,5% e cai para 15% depois de 2 anos. Nos ETFs, a maioria paga apenas 15% independente do prazo. Além de não ter IOF, né? Então seja pessoa física ou jurídica, se você opta por resgatar esses valores antes de 30 dias, nos ETFs você não tem cobrança de ETF. Isso é ótimo, inclusive para investidores pessoa jurídica, porque podem trabalhar de uma forma bem eficiente a reserva de caixa. E o último motivo é sem taxa de performance. Os fundos tradicionais eles cobram, né, taxa de performance, ou seja, é uma taxa além da taxa de administração sobre o lucro. Nos ETFs não existe taxa de performance, você paga apenas a taxa de administração e que costuma ser bem mais baixa do que nos fundos tradicionais. Nos Estados Unidos, os ETFs de renda fixa são extremamente populares, claro que por conta dessas vantagens que a gente já falou até agora. Os números do mercado americano são impressionantes. Só em renda fixa já ultrapassa 1,3 trilhão de ativos sob gestão. E entre 2020 e 2023 houve um aumento de mais de 50% das negociações via ETF de renda fixa, que superam, né, em muito os fundos tradicionais, principalmente para investidores institucionais e corporativos. Mas no Brasil ainda os investidores insistem em fundos tradicionais, né? E a gente já viu que fora do Brasil eles já migraram, né, para ETFs há muito tempo. Então, como que os ETFs eles podem se encaixar dentro aí da sua estratégia de investimento? Se você for um investidor iniciante, os ETFs de curto prazo indexados ao CDI pode ser uma estratégia muito interessante para a reserva de emergência. Se você já tem algum conhecimento, os ETFs que seguem a linha de IPCA+, inflação, podem trazer bons retornos comparados ao risco. Se você já é um investidor experiente, os ETFs eles podem cumprir um papel de proteção, hedge, da sua carteira de fundos de ações e fundos imobiliários. Agora que você já viu todas essas vantagens, eu quero saber, você já investe em ETFs de renda fixa ou ainda usa apenas os fundos tradicionais? Me conta aqui nos comentários. E se você quer ter mais conteúdos estratégicos para fazer o seu dinheiro trabalhar melhor, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até lá!